Nós começamos essa semana com a iminência de um contingenciamento. Quer dizer, os senhores imaginem a arrecadação brasileira descendo, pelo impacto da crise, a crise começa a chegar. 16 bilhões que nós tínhamos estimados com a desestatização da Eletrobras, teríamos que tirar hoje do orçamento. Então, em reunião com o presidente, mostramos que haveria um contingenciamento de quase 40 bilhões. Quer dizer, no momento em que a economia brasileira precisa de um esforço contracíclico, nós, sem espaço fiscal, ao contrário, teríamos que agudizar a crise, contingenciando 40 bilhões. No momento em que a saúde do brasileiro e a manutenção dos empregos exige gastos adicionais, nós teríamos que contingenciar 40 bilhões. Então, evidentemente, isso não é uma coisa razoável. Trocamos ideia com o presidente disse, olha, saúde dos brasileiros e a defesa dos empregos dos brasileiros está acima de outros interesses, precisamos fazer isso, então qual seria a solução tecnicamente? E a solução técnica é o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Recorrendo ao artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, estão suspensas as metas de resultado primário desse ano. Então você tem espaço para fazer o esforço contracíclico. Nós já vínhamos tomando medidas com recursos disponíveis. Por exemplo, o presidente, na sexta-feira passada, já tinha transformado o dinheiro da disputa política em dinheiro da saúde. 5 bilhões foram encaminhados para o ministro Mandetta. Nós conseguimos praticamente dobrar isso, com mais 4,5 bilhões do DPVAT. Então o ministro Mandetta já tem praticamente 10 bilhões para começar a batalha contra o coronavírus. Além disso, tínhamos anunciado nos últimos dias diferimento de impostos, atrasando os próximos 3, 4 meses, e ao mesmo tempo antecipação de benefícios, justamente nas camadas mais vulneráveis. Então antecipamos para abril 24 bilhões de antecipação de 13º dos benefícios de aposentadorias e pensionistas, né, e pensões, mais 24 em maio. Antecipamos também o abono salarial, vem todo em junho, mais 12 bilhões, e desenhamos então um programa de 153 bilhões entre diferimentos de impostos e antecipações de benefícios. Então, 150 bilhões para o combate inicial contra essa chegada da crise. No espaço monetário, a mesma coisa, em reuniões do Conselho Monetário Nacional, em reuniões com o Banco Central. O Banco Central flexibilizou, chegaram nessa segunda-feira passada 135 bilhões de recolhimento compulsório que foram liberados, flexibilizadas as regras de alavancagem de bancos, garantindo em bancos públicos rolagem automática de dívidas sem multa. E ainda assim, com todo esse esforço, falta fôlego fiscal e nós teríamos que fazer um contingenciamento de 40 bilhões. Não seria razoável. Então, a saúde dos brasileiros e a defesa dos nossos empregos está acima de quaisquer outros interesses. A instrução do presidente foi essa. A solução, tecnicamente, é pedir ao Congresso, e o presidente encaminhou ontem mesmo ao Congresso, hoje de manhã ao Congresso. A decisão foi do presidente ontem, durante a nossa reunião de execução orçamentária. E hoje entra, então, no Congresso esse pedido de declaração de estado de calamidade pública, e isso nos dá espaço fiscal. O primeiro movimento vem agora ampliando o leque de proteções que nós temos estendido. Primeiro foram os mais idosos, depois nós passamos, eram os aposentados e pensionistas, depois nós passamos para a flexibilização. Vamos conversar sobre isso, dar novas opções de acordos durante esse período de emergência, esses 3 meses, para manutenção dos empregos.
no segmento formal, e principalmente uma grande preocupação que o presidente sempre teve é o mercado informal. São 38 milhões de brasileiros que estão nas praias vendendo mate, que estão vendendo cocada pela rua, sem emprego formal, entregando coisas, são os flanelinhas. Todo esse pessoal, inclusive a gente chama dos autônomos, esse pessoal todo, de repente, quando a economia para e as pessoas ficam em casa, em isolamento social, não é só o restaurante formalizado que fica aberto, é também o bar da esquina, esse pessoal todo sofre. Então, nós estamos estendendo, fizemos hoje o cálculo, o presidente vai assinar essa medida também hoje, conversamos hoje sobre isso, era uma preocupação, ele nos encomendou isso já há uma semana. Vamos lançar uma camada de proteção justamente aos autônomos. Nós vamos lançar, praticamente em torno do Bolsa Família também, R$200, são 2 cestas básicas. Então, pelo menos você assegura a manutenção de quem também está sendo vítima do impacto econômico da crise. Se o povo saiu da rua, não tem mais ninguém tomando um táxi, o chofer de táxi pode passar numa Caixa Econômica Federal ou no INSS. Nós vamos estender 2 ou 3 possibilidades, mais próximo ou virtualmente, né, até para evitar o contato físico. E essas pessoas que estão hoje absolutamente desassistidas, eles estão no cadastro que nós chamamos de cadastro único. Eles não estão no Bolsa Família, eles não recebem BPC, eles não recebem nada de ninguém. É uma turma valente que está sobrevivendo sem a ajuda do Estado sempre, e de repente eles são atingidos agora. E eles precisam ter pelo menos os recursos para manutenção básica. Então, isso nós estamos aprovando hoje, são 5 bilhões praticamente por mês, 3 meses seguidos são 15 bilhões. Isso é o espaço fiscal, começamos a usar esse espaço fiscal. E assim faremos, a cada 48 horas vamos nos reunindo, e à medida que haja um problema aqui ou um problema ali, nós vamos aprofundando a nossa resposta. Qual